Aê! Sejam todos muito bem-vindos ao Wide Sales Cast. Eu sou Débora Boss. Eu sou Icaro Santos. E a gente está aqui para mais um episódio a trazer um resultado extraordinário de um aluno, de um mentorado, de um acelerado, doutor, especialista, empresário que vai contar a jornada de transformação na sua empresa, de antes, durante e depois, do que aconteceu, como aconteceu, para inspirar a galera que está aí do outro lado a fazer igual, fazer melhor e alavancar os resultados na sua empresa. Ícaro? Com vocês, Evaldo. O Evaldo hoje... Seja bem-vindo! Seja bem-vindo. Obrigado. Aê! Obrigado. Seja bem-vindo, Evaldo. Me fala um pouquinho da sua história, me fala de onde você veio. Tu mora aqui em Florianópolis, tu é advogado especialista no imobiliário. Traz um pouquinho do teu contexto, se apresenta pra galera que tá te assistindo agora. Quem é você, de onde você veio, pra gente começar a contar essa jornada de transformação que ele fez 300 mil em 40 dias. Não, Peraí. Deixa... 320 mil reais. 320 Em menos mil. de 2 meses. Peraí, Em vamos menos lá. de 2 Peraí, meses. foi uma informação muito forte aqui. Evaldo, a partir do momento que você entrou com a gente, aqui dentro da Ediceios, comigo, com a Débora, o quanto que você fez? Quanto que você faturou? Fala pra mim. De 19 de janeiro de 2026 até hoje, dia 12 de março, exatamente 320 mil reais de faturamento. 320. E Então, ontem fechou esse contrato. Ontem que fechei mais um bateu. contrato que bateu os 320. É muito comercial, Cara, muito é muito vendedor, comercial, parabéns. então vamos bater o sino pro Evaldo, né? Parabéns! Todo dia venda, todo dia Vamos venda. pra cima. Como Maravilha, diz, se tem maravilha. causa em venda. Se apresenta, Evaldo, conta a sua história, de onde você veio, conta a sua jornada. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Um bom dia para vocês, bom dia para o público que está nos assistindo. Meu nome é Evaldo Júnior, eu sou advogado há 20 anos já. Sou natural do Rio Grande do Sul, de Pelotas. Comecei a advogar em 2006, formado pela Universidade Católica de Pelotas. E sempre gostei de advogar na área de massa, ações de massa. Ações de massa. Isso, ações contra o Estado do Rio Grande do Sul. Muitos professores, servidores públicos estaduais eram meus clientes. E até hoje tenho clientes que são do Rio Grande do Sul, por mais que eu esteja morando aqui em Florianópolis já há quase 10 anos. 10 anos. E sempre atuei nessa área de ações de massa, direito administrativo, professores do Estado do Rio Grande do Sul e servidores públicos. De 2006 para cá, não se tinha a possibilidade de, claro, até por falta de conhecimento, de trabalhar com o digital, porque era tudo muito analógico naquela época, né, em 2006 para cá. Então, eu fiquei mais ou menos de 2005, 2006 até 2016, 2017 trabalhando no analógico. Com Fora do digital. Fora do digital, com os professores do Estado do Rio Grande do Sul. Quando eu resolvi mudar de estado, automaticamente meu escritório ele veio para cá, para Santa Catarina, para Florianópolis. Tu trouxe a família. Trouxe a família inteira. Claro que teve todo um planejamento para poder... um processo, né, Teve um Evaldo? processo de internalização da mudança com a família, para que eles pudessem entender que seria muito melhor a gente transferir a nossa residência e o escritório para Santa Catarina, onde tem um fomento muito maior na questão digital. Então, isso também foi importante para a gente poder mudar de estado. E mais ou menos por um ano, 2016, todo ano de 2016, eu fiquei indo e vindo. Pelotas, Floripa, Pelotas, Então foi um Floripa. processo realmente, Sim. né, Evaldo? Até chegar, estabelecer o teu escritório, tua Isso. carteira de cliente. De 2 em 2 semanas eu vinha para cá para poder atender clientes, oferecer os meus serviços aqui. E no final do ano de 2016, a gente chegou numa conclusão de que seria melhor a gente vir para cá, até porque as oportunidades eram muito maiores aqui em Florianópolis, no ramo da advocacia. E aí, em 2017, a gente veio. Depois de um ano de planejamento, a gente veio, mudamos de endereço, escola de filho. Foi uma adaptação que meio que no início foi complicada, porque toda a família estava lá, amigos estavam lá, clientes estavam lá. Então a gente veio para cá e sentiu um pouco no começo, mas em seguida minha esposa já também já fixou um emprego, ela é professora, então ela já foi aceita na primeira escola que ela buscou o emprego. Os meus filhos já estudando na escola que ela dava aula, eu já montei o meu escritório, então as coisas começaram a fluir internamente, que é o mais importante, né? Sim. Com a família primeiro, para depois a gente
alavancar a carreira na advocacia. Costumamos falar, né? Se a família tá bem, o resto a gente resolve. Exato. Empresa, Verdade. vendas. Exato. E Todo sucesso começa dentro da família. Exatamente. A base, que é o mais importante, ela tem que estar bem sólida para depois a gente alavancar na carreira no profissional. E tu sempre quis ser advogado? Quando Sempre. tu era criança? Alguém Sempre. da sua família é da carreira jurídica? Como que veio esse ímpeto Bom, para advogar? o meu pai, ele é tabelião, né? Ah, Então, tabelião. isso, ele é tabelião, ele foi tabelião por mais de quase 30 anos. Eu trabalhei com ele durante 10 anos dentro de um cartório. Então, a gente vivia, respirava o Daí direito. que vem a tua carreira no imobiliário. Exato. O cartório era para registro de notas, registro de Exato. imóveis. Registro civil, Ah, nascimento, entendi. casamento, óbito, separação, divórcio, depois escritura pública, de compra e venda, reconhecimento de firma. Então, eu desde pequeno, o meu pai sempre foi... Eu nasci dentro de um cartório, na verdade, né? Meu pai era militar, depois acabou o tempo dele no exército, e aí ele foi assumir um cartório. Desde os meus 8, 9 anos que eu respiro isso. Então, quando chegou na época de eu entrar para a faculdade, primeiro eu cursei administração, não gostei, aí meu pai falou assim, olha, tu tem mais a ver com direito do que com administração de empresas. Então, a influência dele foi muito importante na minha formação. Então, eu segui a carreira do direito, eu fui o primeiro da família a me formar em direito, né? O meu pai, ele já era formado, mas da minha geração, vamos dizer assim, dos netos, né, dos filhos ali, eu fui o primeiro a me formar em Direito em 2005. Me formei em 2005, aí fiz a OAB em 2006, passei, e aí eu consegui assumir a minha carreira. Eu trabalhava com meu pai nessa época, aí saí do emprego que eu tinha com ele, dentro do cartório, e eu resolvi seguir a carreira solo, né? Muito bom. A gente vê que a advocacia precisa de homens e mulheres empreendedor, porque a gente sabe que é um desafio todos os dias. O advogado naturalmente trabalha com desastres, trabalha com coisas ruins. O advogado serve para resolver problemas. O advogado não está ali para ajudar quando está numa boa situação. O preventivo ainda não é bem valorizado, ainda trabalha muito no judicial. Exato. Para ter esse ímpeto de advogar, de ter essa coragem, essa motivação, precisa de um impulso, precisa de uma motivação interior. Que o empreendedorismo, muitas vezes, resolve esse canal. O empreendedorismo é o canal para advogado ter esse ímpeto para fazer acontecer. Tu sempre se viu empreendedor? Tu não era empreendedor antes? Tu descobriu que tu era empreendedor? Como que foi esse encontro da advocacia com o empreendedorismo? Boa pergunta, Débora. Eu sempre fui empreendedor, mas eu não sabia. Uau! Uau! Então, eu, desde 2000, o que eu fiz? Quando eu comecei a atuar na advocacia, eu captava clientes de porta em porta. Literalmente? Literalmente, porta em de porta? escola em escola, que eram os meus clientes. E eu atuava também já assim. fiz isso. Então, eu tinha na época, eu não tinha carro, quem tinha carro era minha mulher, eu tinha um Escort 95. Ah, um Escort. Meu pai teve um Escort, Evaldo. Um Escort 95. Prata ele teve. Eu tive um verde. Sim. O seu tinha fundo, tinha chão no teu Escort. E no carro do tinha. no carro do meu pai não tinha o chão. Aí a gente conseguia ver o asfalto. Quem gosta de carro, que tá assistindo esse podcast, sabe o que é um Escort. É ou não é, Evaldo? Tem valor. Tem que saber que é o Escort. Tem valor sentimental, inclusive. Então, na verdade, a gente dividia o carro, eu e minha esposa, né? Porque como ela tinha que ir pra escola e eu tinha que trabalhar, então, quando eu tinha que viajar para outras cidades para poder ir nas escolas captar clientes, eu pegava o carro e ia. Pegava 100, 200 quilômetros, ia de escola em escola, oferecer os meus serviços de advogado para atuar naquela área para professor do estado. Então, eu pegava a hora do recreio, conversava com todas as professoras na hora do recreio e começava a ali desenrolar a minha venda para poder captar o cliente, né? Muitas das vezes eu captava os clientes, eles assinavam a procuração na hora, eu levava pilhas de procurações em branco, eu preenchia a caneta e eles assinavam e já deixavam os documentos, que eram os documentos pessoais e mais os contra-cheques deles, para eu poder entrar com o processo, porque eu sabia que era ganho de causa. Então, deixa eu entender. Você chegava na escola, você já estava pronto para vender. Sim. Pronto, não tinha como retornar e vir sem o contrato fechado. E já quebrava objeções ali mesmo. Já saía da escola da prospecção, já tinha o contrato assinado, já tinha processo acontecendo. Exatamente. Eu chegava no Uau. escritório com, por dia, 10
procurações assinadas por clientes já para poder ajuizar, porque eu já sabia, era só um copia e cola, o modelo era o mesmo para todo mundo, entende? Então, Sim. quando alguém duvidava, mas não vai dar certo, eu já tinha as jurisprudências do tribunal dizendo que era ganho de causa para aquele professor, que todos os outros professores que entraram conosco já tinha prova social também. Perfeito. Já ganharam aquela ação, já tinha até mais ou menos valores. Para quem tem 20 horas semanais, dava em torno de 10 a 15 mil, para quem tinha 40 horas semanais, dava o dobro. Então, eu já tinha tudo esquematizado. Só que eu não sabia que isso era quebra de objeção. Eu não sabia que isso era prova social. Olha Então, só. com o tempo, depois eu fui me aprofundando, que eu comecei a entender, opa, o que eu fazia, o que esse pessoal está ensinando agora, eu já fazia lá no começo. Só que eu não sabia que era assim, que davam esses nomes, entende? Então, a minha advocacia naquela época era bem artesanal. Então eu fazia aquilo ali com gosto, porque eu sabia que eu ia chegar numa escola e que eu ia ser bem aceito, claro que tinha que estar bem arrumado, né? Sim. Enfim, eu ia de ônibus, tinha vezes que eu pegava ônibus de uma cidade para outra para eu poder captar esses clientes, e eu voltava com a minha mochila cheia de procuração para poder chegar, delegar para o meu colega que estava dentro do escritório para ele começar a peticionar nos processos Muito para bom. ajuizar. E eu peguei processos físicos, não era nada digital. Era físico Eram pilhas e ainda. pilhas de processos que a gente tinha que folhear para poder entender o andamento dos processos, para poder informar para os clientes o que estava acontecendo. Eu não conseguia pegar um telefone e... Só um pouquinho que eu vou entrar aqui no site e ver o que está... Não, Teve um não dia, tinha como fazer isso. entendi. Teve um dia muito difícil que você pensou, a advocacia não é pra mim? Quando você precisava ir de porta em porta? Teve algum dia que você quase desanimou de advogar? Sim, já. Quando foi? Já desanimei, já tive quedas, assim, de não conseguir, achando que não ia dar certo. Quando começou a demorar a ter os resultados, sabe? Quando a gente começa a pensar assim, será que tá dando certo? Será que vai dar resultado isso que tá acontecendo comigo? De demorar tanto para resolver um problema e de receber os valores. Isso foi lá por 2008, 2009, mais ou menos, que eu comecei a entender que será que é para mim? Mas eu tinha que fazer o básico bem feito, por mais que fosse difícil, sabe? Porque eu já tinha uma filha que na época tinha 2, 3 anos de idade e eu era o pai, né? E eu precisava resolver aquilo ali e não podia desistir, não podia me agarrar em ninguém, tinha que ser eu por eu mesmo. Entendi. Então eu comecei a entender ali que eu precisava dar um passo a mais e seguir em frente. Mas eu sabia que a advocacia era um risco, o empreendedor sempre vai correr esse risco, né, de empreender. E eu precisava sustentar a casa, eu precisava sustentar escritório, eu precisava sustentar, não sustentar funcionário, mas pagar funcionário para poder trabalhar junto do escritório. Que você já tinha um Eu funcionário já tinha que um fazia que era o meu as petições cunhado pra na você. época, e que depois ele se inspirou naquela loucura toda que eu fazia todos os dias e acabou se formando também em direito, e hoje mora na Espanha. Parabéns. E aí eu conseguia, aí eu comecei a entender, outros colegas também, importante essa tua pergunta, sabe por quê, Débora? Porque eu era um dos únicos advogados em Pelotas que trabalhava nessa área de ações contra o Estado. E eu estava todos os dias batendo ponto no fórum. Eu tinha que estar todos os dias no fórum para pegar informação de processo, para poder fazer relações, fazer networking, para poder me relacionar com outros advogados. E eu comecei a perceber que outros advogados começaram a atuar na mesma área. Eu estava começando a criar concorrência, sabe? Olha só, não existia concorrência e pela diligência, pela dedicação, inspirou outros advogados que começou a fazer algo semelhante. Exato, exatamente. Virou exemplo na área, né, Valdo? Exatamente. Exemplo. Isso lá em Pelotas Isso lá em ainda. Pelotas, no Rio Grande do Sul. E outros professores também começaram a indicar o meu escritório para poder atuar nesse ramo, entende? Olha, vai no Evaldo que o Evaldo faz tal processo. Muito bom. Eu não precisava mais caminhar tanto para buscar, porque as coisas começaram a inverter. Começaram a chegar até você. Exato. Teve algum dia, teve algum dia que você bateu a meta de vendas, assim, tu saiu com 50 procuração assinada? Qual foi o dia que tu sim. mais vendeu? Eu me lembro, foi em 2011, mais ou menos, que eu estava conversando com um vereador lá em Pelotas, que me cedeu o espaço da Câmara de Vereadores para poder fazer captação de clientes em massa, assim, numa tacada só. Eu publiquei no jornal lá da cidade, o Diário Popular, que é um jornal de grande circulação na região, sobre os meus serviços. E aí eu comecei a pegar só professores aposentados do Estado.
e pensionistas do IP, que é o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. E aí, sem mentira nenhuma, eu cheguei no dia na Câmara de Vereadores, tinha fila de pessoas querendo me ouvir para eu poder explicar para eles a ação, que é uma única ação só, que abrange todos os servidores do Estado. Sim. E eu acho que tinha mais de 50 pessoas. Uau! Tinha amigos meus que me ajudaram a distribuir as procurações, porque enquanto eu falava, o pessoal já ia preenchendo as procurações, já ia assinando a procuração, já ia anexando os documentos necessários, e depois esses meus amigos, eles só me entregavam uma pasta com tudo preenchido. Uau! Isso- Trabalho em equipe. E você, como referência na área, estava Sim. ali no momento certo, no lugar certo, como autoridade. E nesse dia, tu fechou 50 contratos, 50 No procurações. mínimo. Daquela fila que tinha no Isso, local. exatamente. Então foi mais ou menos 1 hora Muito e pouco de bom. reunião. Foi uma tacada que assim, porque eu tinha amigos jornalistas dentro do Diário Popular que me ajudaram. Muito Esses bom. amigos jornalistas, inclusive, viraram meus clientes depois. Olha coisa boa. Amigos. Amigos. Aí Amigos. depois as pessoas começaram a me procurar por conta do anúncio, além dessa reunião de massa que todos assinaram, foram no meu escritório também para poder assinar as procurações. Então, assim, foi... Ali eu entendi que a advocacia era um negócio lucrativo. Excelente. Sabendo o nicho de mercado exato e virando autoridade, te aprofundando naquilo dali, não tem, o céu é o limite. Não tem como voltar atrás. Maravilha, Evaldo. Só para entender além de raciocínio, isso foi Muito quantos anos? Da época que tu começou até ter essa fila de clientes te esperando, ali teus amigos, parentes e pessoas novas, depois de fazer essas conexões. Foi quanto tempo? Só para quem tá nos assistindo entender. 5 anos, mais ou menos. 5 Levou anos. 5 anos. 2010, por aí, deu aquele start de, opa, eu tô num outro nível, eu tô num outro patamar dentro da advocacia. Outras pessoas de outras cidades estavam me procurando, Piratini, Canguçu, São Lourenço, Rio Grande, todos servidores do Estado, ativos e inativos. 2010 ali, inclusive teve advogados que não aguentavam esperar o resultado dessas ações e acabaram subestabelecendo a procuração para eu dar continuidade nos processos. Eu pegava pilhas de processos onde tinham 10, 15 professores envolvidos dentro de um mesmo processo. Não eram ações individuais, eram 15 pessoas dentro de um mesmo processo. Eu tinha pilhas de processos que eu tinha que ir a Porto Alegre para pegar esses processos, porque os processos eram ajuizados lá, levava para dentro do escritório, analisava, peticionava e devolvia. Eu fazia esse trajeto assim, era quase que diário, sabe? Eu não parava muito dentro do escritório, eu passava mais, era captando, peticionando, conversando com o juiz, conversando com escrivão de cartório. Isso, eu me lembro como se fosse hoje. Realmente isso. vivendo a operação de fato, né, Evaldo? Com a barriga no balcão do fórum. Fazendo acontecer. E, Evaldo, Empreendendo. Exatamente. Empreendendo. Evaldo, dentro desse cenário que tu viveu, tu falou que tu tem uma filha. Sim. E tua filha tinha quantos anos dentro dessa época? Ela nasceu em 2006, dia 14 de agosto de 2006, e naquela época o bicho pegou, né? Porque a gente precisava se virar para poder manter tudo. Então ela já cresceu dentro daquele cenário, daquele ambiente ali de advocacia. De advocacia. Mas se a gente olhar na linha do tempo, aquilo que tu viveu, lembra que tu falou que batia de porta em porta e não sabia o que era prova social, mas tu dava o teu melhor? Uhum. Então, Evaldo, tu gerava muito valor. Então, você que está nos assistindo, que trabalha com venda, assim como o Evaldo, assim como nós dois da Ediceios, antes de tudo, gerar valor. Então, a caminhada do Evaldo, ele gerou muito valor para poder ter essa fila. Então, foi um plantio. Né, Evaldo? Se a gente observar, Exato. é a lei da semeadura. Lei da semeadura. Você plantou lá atrás e depois colheu. Para todo mundo da tua família colher. Exatamente. E eu acredito, Evaldo, que eu queria entender do teu lado em relação ao processo, a ter paciência, que você está mais de 20 anos na área. Para pessoas que estão começando agora na advocacia, querem ser advogados, bem-sucedidos, faturar mais de 300 mil. Fala para essas pessoas que precisam passar pelo processo, precisam de paciência. Paciência. Para chegar até hoje, porque, Evaldo, a gente sabe de uma coisa, nada é do nada. Nada acontece do nada. Por trás tem uma família, por trás tem uma mudança de cidade, por trás tem a nossa mentalidade de homens para ser provedor,
de cuidar da sua mulher, de fazer tudo e passar sobre a pressão. Fala um pouco, Evaldo, dessa pressão que tu teve que passar, dessa constância que você teve que ter e para você se tornar o Evaldo que você é hoje, referência dentro da tua área, que tu atua hoje aqui no Florianópolis e por todo o Brasil, né? Bom, esse processo, ele passa por altos e baixos, né? A gente sabe que esse processo, ele é necessário. Para a gente poder empreender e se destacar dentro de uma área, a gente precisa passar pelo processo. Hoje em dia, essa geração de agora é muito imediatista. Eu já sou de uma geração, sou nascido em 1978, então eu tenho 47 anos, vou fazer 48 anos. Eu estou entre a geração analógica e a transformação para o digital. Então eu estou nessa transição. Na época que eu trabalhava de porta em porta, a gente era obrigado a suportar o processo. Era obrigado a ter altos e baixos. Por muitas vezes, eu chegava em casa sem nenhuma procuração assinada. Sem nenhum cliente captado. Sim. Mas, quando eu olhava para minha mulher e para minha filha, eu me inspirava para acordar no outro dia e continuar fazendo. Porque eu sabia que fazia parte do processo. Esse papo que a gente escuta todos os dias de processo, a gente entra no Instagram, é coach falando, é advogado falando, são pessoas que trabalham com vendas. Elas têm toda a razão. A gente tem que suportar o processo. E tem pessoas hoje que não aguentam, porque elas são imediatistas, e eu aguentei no osso do peito. Sim. Porque eu sabia que tinha que fazer aquilo e que tinha que dar o meu melhor. Eu não podia ficar, me sentir abaixo de ninguém, porque eu tinha todas as ferramentas para poder suportar aquele processo. Porque quando a gente está dentro do processo, o resultado é uma mera consequência. Excelente. A gente sabe que o resultado vai vir. E o resultado começou a chegar dentro da minha casa, com o suor do meu trabalho, depois de 5 anos de atuação na advocacia. Porque quando eu comecei a atuar nesse ramo, com esse nicho de mercado em específico, eu comecei a me aconselhar com outros advogados mais antigos que também já trabalhavam nessa área. E eles me falavam assim, Evaldo, vai demorar 4, vai demorar 5 anos para tu começar a obter os teus resultados, para começar a receber os alvarás de êxito, os honorários de sucumbência, os honorários contratuais que tu contratou com os teus clientes. Vai demorar, mas vai acontecer. E isso aconteceu em 2011. Em 2011, foi um dos melhores, se não o melhor ano da minha vida, junto com a minha família, porque eu comecei a colher os resultados daquela andança toda. Colheita, né, Valdo? Foi o Do primeiro. que tu plantou, né? Do que eu plantei. Era chuva, era sol. Eu ia para a zona rural das cidades e eu ia na casa das pessoas. Eu batia de porta em porta. As pessoas me indicavam, Evaldo, a fulana não tá aqui, então tu vai na casa dela que ela vai te receber. As pessoas me recebiam com café. Uau. As pessoas me recebiam com bolachinha água e sal, bolachinha Maria. Senta aqui, doutor, vamos conversar. Eu ficava ali. Felizes com a tua presença. Elas ficavam felizes porque eu estava levando para elas algo bom que elas não esperavam que iam ter naquele momento. Eu trabalhava com clientes que tinham 70, que tinham 80 anos de idade. E eles não sabiam dessas possibilidades de ganho dentro desses processos. E eu esquecia do horário. Quando eu olhava, já era quase 6 da tarde, eu tinha que voltar para casa. Eu tinha que pegar o ônibus, eu tinha que pegar... Eu já tinha comprado a passagem e eu já tinha que saber, eu preciso ir embora, porque senão eu perco o ônibus, porque para voltar para Pelotas eu não tinha mais horário, o último ônibus era 6 da tarde. Meu Deus. Então eu caminhava de escola em escola, quando eu ia de ônibus, eu ia para a zona rural, gente, vocês não tinham ideia, era barro. Eu pegava barro, eu estava vestido assim, com uma pasta na mão, e as pessoas me esperando, não tinha WhatsApp, era só na ligação, eu tinha que ligar para o colégio, para o convencional do colégio, e as pessoas me esperavam. E eu ia lá, conversava com elas, mesmo cansado, mas eu sabia que eu tinha que escalar. Essas palavras-chave que a gente fala hoje, tem que escalar, tem que fazer networking, é o processo, eu quebra de objeção, isso não existia, mas eu fazia isso. Fazia. Eu fazia isso. Então, quando eu olho para trás e vejo o quanto que eu caminhei, o quanto de sola de sapato que eu gastei, eu só tenho que valorizar e agradecer a Deus todos os dias. Sim. Porque eu consegui, em 2011, comprar a minha casa,
Eu comprei o meu carro, o meu próprio carro. A minha esposa ficou com o carro dela. Eu já deixei o carro com uma quilometragem lá em cima. O carro dela com uma quilometragem lá em cima. Mas são quilômetros rodados que começaram a me dar retorno depois. Deu ROI, né, Valdo? Deu ROI. Deu ROI. Eu não tinha esse entendimento de ROI também. Aí investi, aí Voltou teve um ROI de fez tanto. 100%. Aham. Não! Mas eu sabia que eu tinha um ROI, agora eu tô sabendo. Pô, o meu ROI era foda. Era firmeza, era bom. O meu ROI era bom, pô. Era bom. Toda semana entrava alvará. 2011 teve um desbloqueio na minha vida. Cara, isso Alvará, forte. assim, ó, era toda semana eu ia receber alvará. Eu assinava os alvarás dentro do processo, recebia os valores, passava para o cliente, na outra semana era a mesma coisa. Então tinha vezes que era 70, 80, 90 mil dentro de uma semana. Muito. Para 2011? Pra 2011. É muito dinheiro. É muito dinheiro, Era muita Valdo. grana. Sim, era muito dinheiro. Eu comprei Sim. minha casa quase que à vista. Quase que Se à a gente vista. for falar, era quase o dólar ali em 2011, né? Sim, era um por um. Era um por um. Era um por Era um. Eu ia dólar pra... americano. Sim, eu ia para Ribeira, eu ia para Jaguarão e Rio Branco para os free shops. E era um por um, era barato, era bom de ir. Então, o dinheiro que Sim. entrava, claro, a gente tinha que ter uma consciência de economizar, de investir, de não deixar aquele dinheiro escapar. Então, foi tudo fruto do trabalho. E era um nicho de mercado que eu atuava e que eu não atuava em mais nada. Era só isso. E era só no analógico. Era só suando. Não tinha campanha em Google Ads, não tinha campanha no Instagram, não tinha campanha no Meta, não tinha anúncio pago, publicidade, não tinha nada disso. Era na raça, advogado raiz. Prospecção, outbound, na veia, batendo porta em porta, Exatamente, indo fazer acontecer. exato. Então quer dizer, Valdo, que agora tá mamão com açúcar, tá fácil. Tá fácil. Não! Não, vamos lá. O difícil é se manter no topo Não, agora. vamos lá. Quando eu me refiro a fácil, comparado à época de lá atrás, uma pilha de papel, agora tá tudo no teu... Andar no Agora a barro. tecnologia nos facilita muito a vida. Facilitou. Muito, Facilitou o demais, teu demais. processo. Exato. Facilitou tudo e te trouxe essas nomenclaturas de ROI, de network, de conexão, que tu já fazia ao longo do tempo. Então, Evaldo, eu acredito que isso que você passou agora vai ajudar muitos advogados, e não só advogados, empresários Empresários. que precisam ter resiliência. Resiliência para começar o negócio, ir até o fim e continuar no topo e ter coragem. Porque, Evaldo, você teve que ter coragem para realizar teu sonho. Muito. Você que teve que ter coragem para ir para um próximo nível. E quem fala muito de coragem, para mim, é a Débora. A Débora chega assim, né, e fala para mim, para você realizar seu sonho e para você vender mais, você precisa ter coragem. Tem coragem. E sabe o que significa coragem, Ícaro? Coragem, doutor Evaldo, para quem não sabe, coragem significa agir com o coração. E o coração, onde está o seu coração, ali está a sua joia preciosa. Então, toda vez que a gente tem coragem de seguir o nosso sonho, de realizar, quer dizer que nós estamos colocando o nosso coração, a nossa presença, em realizar aquela coisa. Sabia que eu não sabia dessa informação? Eu só falava agir coragem com o coração. por ser corajoso. Você sabia disso, Evaldo? O ímpeto. Não, eu não sabia. Então é uma novidade, né? Ó, Viu? estamos aqui, não é o Wikipédia, mas estamos tendo. Não, Wikipédia não, já tá antigo, né? Não é o chat A GPT. Barça. Não é o chat GPT, mas estamos tendo novidades. Exato. Muito bom. Então, Evaldo, fala pra gente aí, após entrar na ID Sales, após. Como você conheceu a AIDS Sales? É verdade, né, Como Débora? que Ícaro Débora AIDS Sales apareceu na Como é sua que a gente vida? ficou- Na verdade, antes disso, Evaldo, como você estava se sentindo dentro do teu escritório? Que eu relembro em um áudio que tu falou meses atrás, teve meses que não foi tão legais, Uhum. né? E acredito que você estava procurando alguma solução, procurando alguma empresa que solucionasse e te desse realmente um direcionamento. E acredito que você viu algum anúncio dessa belíssima mulher, né? Da Débora. E você viu um anúncio que chamou sua atenção. Sim, exato. Então, Exatamente. conta pra gente como foi esse processo até a chegada da conhecida, a conhecer, né? Uhum. Tanto a Débora quanto eu, Ícaro. Queria entender sobre como é que foi chegar até nós. Como é Bom. que foi essa porta de entrada? Quando eu vim para Florianópolis, em 2017, eu ainda continuava naquele ritmo, naquele padrão de bater de porta em porta para poder captar clientes. Em 2021, 22 mais ou menos, aí a chave virou. Eu comecei a anunciar no Google Opa! Ads,
Comecei Erro a... de... come- Você tem um... Gravação. Erro de gravação. Derrubei. Cuidado aí pra não se melar, Evaldo. Ó, isso aqui é ao vivo. Café. Vivo, sem cortes. Sem corte. Fala aí, Evaldo. Café. Ó o café aqui, ó. É bem Isso, devagar. ó. Isso aqui acontece na sua operação também. Você tem que saber ter a contingência da sua operação. Sim. Tem coisas que acontecem. E vai ter que trazer mais. Acho que vai ter que Mais trazer um. mais café. É. Parece um pano. Pode ser um pano. Não tem? Então, vai ter que Deixa ser eu mais botar ele papel. aqui do Então. lado. Mas é bom que a gente dá uma interagida. É que a minha história é tão emocionante que a gente... Ó, a gente, ó, fala aí, ó, a história tá tão emocionante. A gente levou até o café. Eita. É, o verdadeiro storytelling. O verdadeiro storytelling. Não, tá assim, até o café tá criando vida, tá se mexendo. Deixa eu botar pra cá. Aqui eu acho que tá. Acho que vai precisar de mais. Não É. dá pra ver na mesa ali, eu acho. Deixa eu Aqui trazer. já tá bem seco já. Não, já tá bem seca, a mesa emadeirada. Tá dentro do copo. É que tem que ser cabeça, senão vai começar a inchar a madeira. É. Vamos lá. Deixa eu botar só o copo de água pra cá. Então a gente partiu do pressuposto de como você nos conheceu, né, Valdo? Né? Isso, exatamente. Aí, retomando, né? 2022 deu a virada de chave em relação ao digital. E eu comecei a fazer os anúncios no Google Ads, mas eu não tinha uma agência que pudesse me dar o suporte para eu poder gerenciar essas campanhas, né? E eu também não sabia em que área atuava dentro da advocacia. Bom, passaram-se 2 anos, 2024, eu comecei a entender, com pesquisas de mercado, de benchmark, eu comecei a entender que o nicho que eu mais me adequava era o imobiliário. Foi em 2014, 24. 2024 que Isso. fez essa transição. Exatamente, porque eu estava pegando muitos processos que eram pulverizados de várias áreas do direito e eu acabava não virando autoridade naquele assunto. Então eu precisava ter um nicho para eu poder entender melhor onde o meu escritório se encaixava. Bom, com isso veio também a proteção de dados, né? A privacidade, onde eu me tornei especialista na área em proteção de dados, privacidade e cibersegurança. Eu também sou professor da CBF Academy. A seleção brasileira é um dos seus clientes. Isso, Quase. a CBF, né? A A CBF. Isso, Então, exatamente. gente, só pra vocês entenderem, a gente não tá falando com qualquer pessoa. A gente tá falando com um dos professores da seleção brasileira. Então, tudo que o Evaldo tá passando é uma construção de um grande líder Autoridade. da área da advocacia brasileira dentro do território brasileiro. Então, você que é advogado, você que é empresário, já vai no Instagram do Evaldo. No final desse podcast a gente vai deixar aqui. Se você tem algum problema com imóvel, tem alguma coisa, esse cara resolve. Eu não sei como, mas ele dá um jeito de resolver. Evaldo é um dos melhores quando se trata desse caso. E pode confiar no Evaldo. Ele tem o carimbo da Idseios. Ele tem o carimbo da Idseios. Tem a chancela. Ele tem a chancela. Então, se veio por nós, ele é o melhor para você resolver tudo aí quando se trata de imobiliário. Mas voltando aqui ao assunto, né, Valdo? Voltando ao tema onde a gente estava. Bom, então eu trabalho também nessa área, né, de proteção de dados e privacidade. Fui por algum tempo encarregado de proteção de dados do Palmeiras em São Paulo, do Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul. Passei por um tempo também no Santos Futebol Clube. E agora eu sou sócio de uma outra empresa, que é a Sport Privacy, que é uma empresa que trabalha só com adequação de clubes de futebol à proteção de dados e privacidade. Inclusive tem um evento semana que vem em Porto Alegre que eu vou estar com pessoas do Grêmio, do TI do Grêmio, do TI da CBF, agentes da FIFA e também com o pessoal do Corinthians em São Paulo. Então vai ser um evento que a gente vai comentar sobre a biometria facial, sobre a adequação dos clubes à Lei Geral de Proteção de Dados, até porque ano que vem tem a Copa do Mundo Feminina no Brasil. Então muitos torcedores do mundo inteiro vão vir para o Brasil para assistir a Copa do Mundo, então vai ter coleta massiva de dados pessoais, inclusive no que diz respeito à biometria facial, porque hoje a gente não usa mais ingresso para poder entrar nos estádios, é tudo pela biometria facial. KFC, né? Se eu não me engano, né? Como? KFC, a biometria facial, se chama? Não sei ao certo a nomenclatura, mas a biometria facial ela te dá acesso ao estádio sem o uso do ingresso, né? Mas só que tem um risco enorme porque, como a gente está falando de biometria facial, ela pode ser usada para outras finalidades e isso pode trazer impactos negativos Alguns transtornos, né? para as pessoas que deixam a sua biometria ali no
na catraca eletrônica, né? Então a gente tem esse trabalho de orientar os clubes nesse sentido, a CBF também. Eu sou o único professor da CBF Academy que trata do assunto de proteção de dados e privacidade, então a gente tem que estar sempre atualizado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque também tem outros estados de outros clubes no mundo que também usam essa biometria facial para acesso, e os riscos são muito grandes, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu trabalho em paralelo também ao direito imobiliário com essas questões de proteção de dados e privacidade, mas o carro-chefe do escritório é a regularização de imóveis, é o direito imobiliário, e a gente começou a ter uma demanda bem grande desses assuntos dentro do escritório, e eu precisava organizar o escritório a ponto de trazer esse suporte para o cliente, para que ele não ficasse desamparado. E o escritório em si, a gente precisa ter um olhar mais empresarial, né, mais técnico, estratégico, para poder aparar essas arestas que vêm acontecendo com o aumento de demanda dentro do escritório, né? E aí, com o aumento da demanda, eu precisei buscar empresas que pudessem me dar o suporte necessário para eu poder gerenciar tudo isso, sair do operacional, ter um olhar mais estratégico, e isso serve para todos que começam a atuar na advocacia hoje, e não ser um mero advogado, ser um empresário. Então, eu estava ali zapeando o Instagram, procurando informações sobre como ter uma empresa, e aí apareceu a Débora. Num domingo de tarde, apareceu a Débora falando sobre justamente, olha como o algoritmo do Instagram ouve as suas palavras, ouve as minhas palavras e os meus pensamentos, né? As predições que nós temos ali, tá tudo dentro do Instagram. E aí apareceu a Débora, eu chamei pelo próprio direct do Instagram, a Débora me ligou no domingo de tarde, querendo saber o que eu necessitava, eu já disse para ela ali o que eu precisava, e já fechamos ali uma pequena venda, né? Vamos lá, demonstração. vamos lá. Teve um pequeno funil, né, Valdo? Você entrou... Teve. Ela me ligou na hora. Você entrou... Lição. O Evaldo, existe um funil que a gente utiliza hoje, que é um funil de low ticket, um funil de entrada para novos clientes de aquisição e a gente qualificar esses clientes. Então ele passa por um quiz, acredito que quem é digital sabe o que é um quiz, né? Um quiz de perguntas. Então a gente é bem intensivo dentro desse quiz. Fez algumas perguntas estratégicas para poder tocar na dor e se realmente o advogado ou empresário que está ali com a gente é a pessoa certa para seguir com a AdSales. Então o Evaldo foi a pessoa certa e ele adquiriu um produtinho de R$ 97,00 e uma consultoria comigo estratégica de R$ 97,00, onde a gente fez uma reunião, eu entendi o negócio dele, eu levei ele para um próximo nível e demorou um tempo ali, né, até a gente tomar uma conclusão. Demorou acho que uma semana, né, Evaldo? A gente dentro de um relacionamento, acredito que o Evaldo estava dentro dos processos dele, se encaminhando, vendo qual que era a melhor possibilidade de ele estar entrando, e eu trouxe a coragem pro Evaldo. Eu trouxe a coragem pro Evaldo e falei, Evaldo, confia, a gente vai pegar na tua mão e vai te trazer esse resultado. E, Evaldo, eu quero que tu conte o resultado após você entrar com a gente, né, desse produto maior, que foi o acesso que a gente te trouxe ali individual, o acompanhamento em grupo da AdSales, comigo e com a Débora, o resultado que tu teve, como tu estava antes nos meses anteriores, e o resultado que tu tá tendo agora. Após isso, eu quero deixar quem tá nos assistindo aí um pouco curioso, então eu vou deixar o Evaldo contar. Fala pra gente, Evaldo, o resultado que tu teve após entrar com a AdSales, comigo e com a Débora. Perfeito. A partir de julho do ano passado, eu comecei a intensificar as campanhas no Google Ads. E essa intensificação ela trouxe clientes interessantes. Só que no último trimestre de 2025, teve uma oscilação e teve uma leve queda nos contratos a serem fechados dentro do escritório. E eu precisava de uma outra ferramenta de vendas dentro do escritório, que quando não desse certo no Google Ads, daria certo na Meta, no Instagram, no Facebook, enfim. Eu participei de um evento em São Paulo, no dia 26 de novembro, com vários profissionais da área de vendas, Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, Cristiano Rocha, se não me engano também, que é o colega que fez o evento em São Paulo, Bruno Avelar também, sobre a Meta, sobre o Google Ads, perdão, que a tributação do Google Ads a partir desse ano ia aumentar por conta da reforma tributária. Então, que nós, advogados, utilizássemos o Instagram,
a meta ali para poder captar clientes também em paralelo ao Google Ads. Então aí eu comecei a entender aquilo ali, comecei a pesquisar mais profundamente sobre o que foi dito naquele evento que eu participei em Alphaville, em São Paulo. E aí cheguei à conclusão que, eu preciso reestartar o meu escritório com outras ferramentas. Então, a partir disso, encontrei vocês. Achei muito boa a proposta que vocês me fizeram. Era realmente o que eu precisava. Se encaixou dentro da minha necessidade. E aí nós fizemos uma primeira reunião, que foi um diagnóstico individual, no dia 19 de janeiro, com a Débora. Isso. O PDI, que é um O PDI. plano de desenvolvimento individual para bater a meta daquele trimestre. Tu primeiro entrou no semestral em grupo, depois Isso. foi para o individual, depois teve uma ascensão. Exatamente. A partir desse ponto, eu precisava criar métodos de venda dentro do escritório para eu poder trazer mais clientes. Porque até então eu fazia meio que no tato, assim, meio que na intuição. Vendeu, não vendeu, tá tudo bem. Mas algumas coisas de errado estavam acontecendo comigo que eu comecei a perceber. Então, Evaldo, quer dizer que tu tinha um feeling, mas faltava uma Técnica. metodologia, Exato. uma esteira de acompanhamento. Metodologia. Exato. Faltava técnica assertiva. Uhum. E acaba que, quando a gente não tem metodologia e técnica assertiva, o que acontece? A gente perde venda por besteira. Exato. Exatamente. E aí eu ficava me perguntando por que eu perdi essa venda. O problema não era o meu produto, o problema não era o meu cliente, o problema era quem estava vendendo. A falta de método e de procedimento para poder vender. Então, a partir dessa reunião que eu fiz com a Débora, eu comecei a entender alguns pontos. Primeiro, os métodos de venda, o script de venda, eu comecei a aplicar conforme as orientações da Débora. Reuniões. Evaldo, para fechar mais clientes, tu precisa fazer mais reuniões. Eu comecei a aplicar isso 48 horas depois. No dia 21 de janeiro, advogado, presta atenção no que eu estou falando. Reunião e método de vendas é o ideal. Siga a página da Débora Boss, junto com o Ícaro, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Porque eu estou vivendo na carne o que está acontecendo, a transformação dentro do meu escritório, através do acompanhamento diário desse casal aqui. Pode ter certeza. Não tem como dar errado. É investimento certo. Então, fazendo isso, eu comecei a aplicar na prática o que foi me passado pela Débora. E na primeira reunião que eu comecei a aplicar, já fechei um contrato de 15 mil. Uau! Só na primeira. Aqui, ó, parabéns! Tá por cima. Ó, eu e a Débora ficamos surpresos. Sabe por quê, Valdo? O que adianta ter a metodologia certa, ter a técnica certa, ter a mentora certa, que passa o PDI, faz todo o diagnóstico, mas se não tem um aluno que não aplica. Exato. Então, Evaldo, hoje você foi a prova de quem aplica o nosso método, fora outros alunos. Hoje, se a gente for olhar, todo o nosso compartimento, junto meu e a Débora, inclusive eu quero falar... Ô, câmera, toca aqui nessa logo, por gentileza. Quero falar um pouco disso aqui da ID Sales, que é uma junção I de Ícaro, D de Débora, Sales de venda e grupo, que a gente quer transformar pessoas, assim como você. Então, Evaldo, tem um propósito incrível isso aqui. Então, muita gente vai ouvir falar da ID Sales. Inclusive, a gente queria apresentar, né Débora, para muita gente, a ID Sales. E de identidade. E D de decisão. D de decisão. Então, tem um propósito muito forte, além da venda. Porque fora das câmeras, Evaldo, vamos sair daqui, vamos ir para um restaurante, almoçar juntos, se tornar amigos. Porque, Evaldo, é muito bom a gente ter resultado, mas é bom ter resultado com verdade, com pessoas reais, com pessoas que tu consegue ajudar de fato e ver a transformação. Imagina, Evaldo, tem uma causa de um imóvel que tá preso, tu vai lá e consegue resgatar aquilo ali e passar pro nome da pessoa. Como aquela pessoa se sente? Ela nunca mais vai te esquecer. Da mesma forma que eu e a Débora não vamos te esquecer e nem soltar a tua mão. Então, Evaldo, eu queria que tu compartilhasse um pouco de como foi o resultado nesses últimos 40 dias, né? Que foi o período que tu tá com a gente, inclusive, que tu teve após aplicar o PDI que a Débora te passou, os direcionamentos que a gente tava dentro do grupo, que para mim foi inacreditável, foi surreal. O Evaldo, só para você entender, gente,
É uma máquina de vendas. Ele tá assim, mas ele é uma máquina de vendas. Ó, o mesmo cara que batia de porta em porta ainda continua sendo esse cara, porque vira e mexe um dia, se não é no outro. É uma venda de 13 mil, uma venda de 15 mil, uma venda de 200 mil, uma venda de 50 mil. Então eu queria entender, Valdo, como foi tua transformação que tu teve? Tu saiu de quanto do mês que tu tava negativo após entrar com a agenda de sales? O quanto é que tu faturou? Foi 300 mil, não foi, Valdo? 320 mil reais. Então foi 320 mil. Então já tem mais 20 mil aí. Com o contrato Parabéns. fechado ontem, fechou 320. Parabéns. Parabéns, E antes de Evaldo. tu entrar na AdSales, tu tinha um faturamento de quanto, mais ou menos? Era em torno de 30, 35 mil. Mensal, mais ou Mensal, menos. mais ou menos, dava. Não rompia o teto de 50. Não rompia esse teto de 50. Fazia de 30 a 50 mil mensal e depois que entrou na aceleração, que a gente traz uma venda mais técnica e mental, neurovendas, com um direcionamento de Ícaro, de Débora e o grupo de Sales, você foi para 300 mil, que se mantenha todos os meses, bateu 320 em 40 dias. Com certeza. Inclusive, em julho, não é isso, Débora? Em julho. Em julho, vamos estar fazendo o evento, que vai ser o White Sales Summit, para chamar Sim. advogados, empresários, que tem ali a mesma mentalidade que a sua, Evaldo. E também pessoas que estão começando, tá Sim. bom? Não vão ficar de fora, para A gente poder vai lançar pegar logo o em seguida. network, né? Isso, pegar o network com o Evaldo, com a gente da I6 e levar vocês para um próximo nível. Inclusive, a gente não trouxe a plaquinha pro Evaldo hoje, mas a gente trouxe um presente. Presente. Um presente pro Evaldo. Eu vou deixar aqui de canto já eu pego esse presente para entregar para ele. Eu quero ver se ele vai gostar desse presente. Será que vai gostar? E a gente quer entregar, Evaldo, as plaquinhas lá nesse evento em julho. Inclusive, Evaldo vai ser um dos palestrantes desse evento. Sim. Ele em julho, a gente vai dar uma de 1 milhão, né? Ah, Evaldo, vamos buscar 1 milhão daqui para julho? Claro! Milhão, Dá tá tempo. gravado. Dá tempo? Ó, tempo. olha, Evaldo, olha a calma que o Evaldo tá... Não, dá tempo, é 1 milhão. tá Muito tudo bem. confiante. Então, ó, tempo. vocês têm que ter essa confiança. E outra, Evaldo, antigamente eu não fazia tanta reunião de venda, né? Cal, tu fazia mais ali no WhatsApp. Exato. Então, uma coisa, foca aqui, câmera. Se tem cal, tem venda. Então, aprende isso daqui. Evaldo, se tem cal, tem venda, né? Se tem cal, tem venda. Se tem cal, tem... Débora, se tem cal... Se tem carro, tem venda. Claro. Então, é justamente isso. Então, Só para encerrar, Vamos Evaldo, existe hoje, então, um método que a gente aplica com você que se chama geração de demanda inteligente. Existe uma máquina trazendo demanda para você que hoje vende anúncios, pode Exato. ser no Google, pode ser na Meta, anúncios em geral. Uhum. Esse lead chega no teu WhatsApp e no WhatsApp tu faz a mágica acontecer. Como é que é? Exatamente. Me fala esse funil dentro do WhatsApp. Bom, o funil no WhatsApp, primeiro eu procuro entender a dor do cliente, a demanda dele, para saber se vale a pena aquele cliente ou não para dentro do escritório. Entendendo a demanda dele, eu consigo trazer outros insights e ele começa a pensar se realmente o passo que ele deu é o passo certo para poder fechar negócio com o nosso escritório. Depois de entendido a demanda dele, eu procuro entender dele se realmente o que ele quer vai mudar a vida dele e da família dele. É o primeiro ponto. Eu coloco isso na cabeça do cliente. Ele geralmente entende que sim, que vai mudar e que ele não tem mais por que ficar na situação que ele se encontra hoje. Eu agradeço pela oportunidade de estar atendendo aquela pessoa e depois eu pergunto para ele se de 0 a 10 qual é o nível de urgência que ele tem para resolver aquele problema. Geralmente é 10. Foi isso que a gente te ensinou, não foi? Exatamente. então, Evaldo, tu gera demanda, tu qualifica essa demanda e depois converte essa demanda em reunião ou presencial. Exatamente. Ainda trago benefícios para ele se ele continuar com o nosso escritório. Eu coloco na cabeça dele quais os benefícios que ele vai obter daqui para frente caso ele feche o contrato conosco. Muito Isso bom. é interessante porque isso vai fazer com que a mente dele entenda que, opa, eu achei o lugar que eu precisava para poder resolver o meu problema. Sim. Os benefícios estão todos aqui. Depende agora só de mim. Então, eu deixo mais para o cliente resolver do que eu, propriamente dito. Porque eu coloco na cabeça dele os benefícios, as vantagens que ele vai ter em fechar negócio e o meu papel está feito. Aí, ele que vai resolver de acordo com a mensagem que eu passei para ele. Sim. Então, Evaldo, uma pergunta que eu quero te fazer. Vou te botar contra a parede agora. A mesma pergunta que tu faz para os teus clientes, de 0 a 10. O quanto a ID Sales, a transformação do Ícaro da Débora, mudou o teu negócio? Quantos por cento mudou o teu negócio?
110%. 110%. 110% de ganho. E outra, gente, esse podcast aqui não é um podcast para gravar anúncio, é realmente um podcast aqui ao vivo, que o Evaldo teve resultado real, que geralmente vem muito podcast para poder gravar anúncio, gravar criativo, passar resultados fakes. Depois procura lá, manda um ADM pro Evaldo, dentro desse podcast vai estar lá o Instagram do Evaldo, a gente vai deixar lá, você vai perguntar se realmente ele teve resultado ou não. Sim. Então, assim, a gente trabalha com a verdade. E a verdade, ela sempre vai prevalecer. Verdade. Então, Evaldo, eu queria que tu deixasse aí um conselho para todo mundo que te acompanha aqui, né? Qual que é o conselho que tu deixa pra vida e pras pessoas que querem entrar na ID6? Fala pra essas pessoas aí, o que é que tu, do todo teu coração, com coragem, qual que é o conselho que tu dá pra vida dessas pessoas sobre resiliência? E qual que é o conselho que tu dá pras pessoas se entrarem na ID6 e sentirem um pouco do gosto que tu tá sentindo, que é sair de 30 mil para 300 mil? Bom, primeiro é agradecer pela oportunidade do podcast, estar falando com vocês, que é extremamente importante para mim, pessoalmente, para o escritório. E sabendo que eu encontrei a empresa certa para poder me auxiliar e me dar o suporte necessário para poder gerenciar o escritório e ter um olhar mais empresarial e estratégico, isso é extremamente importante para quem está começando na advocacia ou até para quem já é advogado há muito tempo e que não se rendeu ainda a essa nova dinâmica de trabalho na advocacia. Isso é muito importante. Agradecer também a Deus pela oportunidade de estar aqui e estar com saúde para poder tocar o meu negócio e suportar o processo, que é o mais difícil, vamos dizer assim. Suportar o processo, a gente sabe que tem altos e baixos nessa vida de advogado, e a gente sabe que a concorrência ela é muito grande, tem muitos advogados aí que cobram menos da metade do que eu cobraria e acabam levando o cliente por conta do preço, não do valor que a gente entrega. Tem muitas pessoas que não veem o valor, só veem o preço. É verdade. Então, isso a gente passa todos os dias, é um processo desgastante, é um processo que nos leva à fadiga no final do dia, né? O desgaste mental que eu tenho ele é muito grande. Vender não é fácil, convencer pessoas não é fácil, mas vocês são facilitadores, porque vocês conseguiram trazer para mim, por dentro do meu escritório, um método que eu não tinha noção de que era um método que eu precisava para poder resolver os problemas dentro do escritório. A sugestão que eu deixo para os meus colegas advogados e advogadas, posso olhar para aquela câmera ali? Isso. É de que vocês não podem desistir. A desistência não faz parte da vida de vocês. Ninguém falou que ia ser fácil. É difícil, mas que seja bem feito esse básico. Porque o processo ele tem que ser suportado com resiliência, com desgaste, com, às vezes, até desistir do negócio. Não faz parte da vida de vocês desistir. Vai ter altos e baixos sempre. Existe uma sazonalidade muito grande na advocacia. A gente ganha 30, 40 mil hoje e no próximo mês a gente não ganha nada e tá tudo certo. A gente precisa suportar esse processo e esse processo ele tem que ser suportado porque o resultado é uma mera consequência. Então o que eu posso dizer para vocês hoje, de toda a história que eu falei da minha família, do meu escritório hoje, eu sou uma prova viva de que a gente não pode desistir e de que a gente tem que se reinventar todos os dias como advogado e como advogada. A gente chega em casa, olha para marido, olha para mulher, olha para filhos e a energia vem dali. Daquele olhar de que o amanhã vai ser diferente e de que a gente precisa, sim, se reinventar a todo momento. E quando a gente entrega isso de coração, quando a gente tem essa percepção, quando a gente decide e quando a gente age, a gente está quebrando padrões. A gente está quebrando ciclos. E esses padrões do passado não nos pertencem mais. Quando a gente tem esse ciclo renovado, a gente sabe que lá na frente o universo vai te entregar uma colheita extremamente importante e tendo amigos, colegas, profissionais que possam nos dar o suporte e segurar na nossa mão, como a ID Sales está fazendo hoje. E são 40 dias. E olha o quanto de coisa aconteceu dentro do meu escritório. Olha a transformação que está acontecendo. Com certeza, lá em julho, eu vou chegar no 1 milhão. Porque eu não vou desistir. Porque eu acordo com sangue nos olhos todos os dias e sempre inspirado
a fazer mais, a captar mais clientes, a ter faturamento maior, sempre cuidando da saúde mental, da saúde do corpo, porque se a gente não tem uma saúde boa hoje, a gente não vai conseguir performar. Então eu digo para vocês, estudem, se atualizem, se aprofundem num nicho de mercado, não fiquem pulverizando a advocacia de vocês, porque se vocês pulverizarem, vocês não vão se tornar especialistas em nada. Então eu digo, de coração, desses 20 anos de advocacia, eu estou sempre me reinventando, estou sempre buscando o melhor, e pode ter certeza que hoje é um marco dentro do meu escritório, esse podcast é um marco para poder alavancar a carreira e trazer inspiração para outros colegas que também estão buscando algo melhor na sua advocacia. Aê! Excelente. E Evaldo, com Muito esse bonita essa clima história. de celebração desses 320 mil, eu e a Débora, a gente foi escolher a dedo e preparou uma surpresa para você. Eu queria que você abrisse. Inclusive tem algo aqui dentro Opa! que a gente vem falando há um certo tempo. E eu queria que você abrisse com suas próprias mãos. Tá aqui um presente meu e da Débora, de todo o coração. Muito da obrigado. Seios também. Muito obrigado. Queria que você olhasse aí. Dá uma olhada. Vamos falar do sino rapidamente. O Ah. sino é uma representação. Peraí, vamos lá. Deixa eu... Uau! Opa, maravilha! Vinho. Ó. Muito obrigado. Olha só, um vinho tinto seco, que eu gosto, bem encorpado. Sim. Essa garrafa aqui, ela é muito boa porque quanto mais côncavo, olha só, quanto mais côncavo for a garrafa, menos oxidação vai ter o vinho, ele não vai avinagrar, como popularmente a gente Exato. chama, um vinho de bom gosto, um vinho chileno, Merlot. Muito obrigado, viu? Me sinto Uau, lisonjeado pelo presente. sim. Tem outra coisa aqui também, pessoal. Não, ó, coisa. não, peraí. Essa É. daí, vamos dar um suspense. Essa daí agora vem 1 milhão. Agora vem 1 milhão. Tira da caixinha, Evaldo. É pra inspirar. Opa, olha aí que maravilha. Aê! Então, Evaldo, toda venda agora. Obrigado. Bora bater o sino, Evaldo. Então, Débora, toda venda agora ele tem que fazer o quê? Ele tem que gravar com o cliente dele, parabenizando o cliente dele pela determinação, pela coragem de resolver. E ele vai bater o sino com o cliente e o cliente vai se inspirar e vai agradecer pela coragem, pelo Evaldo ajudar o cliente a resolver o problema dele. Então, agora a gente finaliza mais um Aí Sales Cast. E você pode ser o nosso próximo convidado, se decidir fazer como o Evaldo, entrar no programa de aceleração da Sales. Então, vou deixar aqui o link aqui abaixo do Instagram do Evaldo, do Instagram da Débora, o meu Instagram, o Instagram da Sales, o Instagram aqui também do podcast. Se você quiser vir gravar um estúdio assim como esse, então seja muito bem-vindo. E é isso, até a próxima. Até o próximo. Tchau, tchau. Ok.